Paz, irmãos, bom dia. Estão todos bem? Espero que sim. Queridos, quero trazer uma palavra, uma meditação junto com os irmãos nesse dia, né? Sexta-feira, final de semana. Que Deus abençoe, né? Cada um nesses dias, nesse final de semana. Essa semana eu fiz um 99 para duas moças e elas estavam conversando e uma perguntou para a outra sobre uma pessoa. Não sei se é um ex-marido, não sei se é um ex-namorado, mas essa pessoa perguntou para ela se ela voltaria com esse rapaz. Aí a moça falou: Deus me livre. A não ser que Deus, né, transforme a vida dele como ele transformou a água em vinho, né? E eu ouvindo, prestando atenção naquela conversa, não me intrometi, né, para não ser indelicado, né, com a conversa delas. Eu fiquei pensando naquilo, né, porque isso é o que a maioria das pessoas esperam, que a pessoa ela já venha pronta, que ela já venha preparada do jeito que ela gostaria que a pessoa fosse, do jeito dela, no tempo dela, né? E as coisas não são bem assim, né? Como acontece, como nós gostaríamos que acontecesse. Que bom seria se fosse assim, né? Como que num passe de mágica a pessoa desejada, a pessoa querida, já viesse pronta, transformadinha, bonitinha, perfeita, né? Que não me desse nenhum tipo de trabalho, que eu não precisasse esperar para algo novo, para uma transformação, né, na vida da pessoa. E pronto, que viesse do jeito que ela gostaria que a pessoa estivesse. Mas não é assim realmente. No meu último vídeo, né, nós falávamos sobre a regeneração completa. E a regeneração, ela nos proporciona isso, né? Que nada é no nosso tempo, nada é do jeito que nós gostaríamos que fosse, nada é do jeito que nós achamos que deveria ser. Não, é tudo do jeito que Deus quer, da forma como Deus quer, do tempo dele, na hora que ele achar que as coisas devem acontecer. A transformação, a regeneração em nossa vida, ela passa por vários processos. Ela passa por várias situações, várias circunstâncias. Nós, como eu disse no outro vídeo, nós estávamos mortos. Nós não tínhamos vida. E quando eu falo de nós estávamos mortos, porque nós não estávamos perto de Cristo, nós não estávamos com Cristo, por isso estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e o recebemos em nosso coração através da pessoa do Espírito Santo de Deus, aí sim começa a acontecer algo novo em nossas vidas. E isso não é feito, esse algo novo não acontece como num passe de mágica, né? Uma forma instantânea de acontecer. Eu vou ler uma palavra aqui que fala exatamente isso que eu estou dizendo, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Primeiro, para que as coisas antigas passem e para que as coisas novas comecem a acontecer na nossa vida, nós devemos estar em Cristo. É o ponto de partida para que a regeneração, a transformação interior comece em nossas vidas. É o ponto de partida. Você tem que estar em Cristo. Você tem que permanecer em Cristo.
porque Cristo é o nosso padrão de vida. É a Ele em que nós devemos, é nele em que nós devemos nos espelharmos. É nele em que nós devemos colocar os nossos olhos. É nele que devemos buscar essa nova criação, essa nova criatura. O novo em nossas vidas. É nele em que nós devemos buscar. Porque Cristo cumpriu todo o processo. Cristo, ele cumpriu nele toda a lei. Cristo cumpriu nele tudo aquilo que o Pai determinou para que ele pudesse cumprir. E ele cumpriu todas as coisas. Ou seja, se nós queremos viver algo novo, se nós queremos nas pessoas algo diferente, primeiro nós devemos que mudar em nós mesmos e sermos a nova criatura que a palavra diz que nós devemos ter. Antes de esperarmos alguma transformação em outra pessoa, nós devemos viver como novas criaturas. E como nova criatura, nós olharemos primeiro para nós. Naquilo que nós precisamos ser transformados. Naquilo que nós precisamos primeiro ser regenerados. Para depois esperar algo novo na vida da outra pessoa. Uma vez que você passe pelo processo da regeneração, você vai entender que outras pessoas também precisam passar. E que para isso exige e precisa de um tempo determinado por Deus. Porque é Ele quem fez todas as coisas. É Ele quem traz sobre nossas vidas, através do Evangelho, uma coisa nova, uma novidade de vida. Vivermos o extraordinário de Deus precisa que nós passemos justamente por esse processo de regeneração, de transformação. Nós, irmãos, nós estávamos destruídos por conta do pecado. Assim como o templo, lá no tempo de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor levou o povo cativo, o templo foi destruído. E todos foram levados para a Babilônia. E a ordem que Deus deu ao povo é de não resistir aos ataques de Nabucodonosor. De não resistir ao cativeiro. Para que eles pudessem ser bem-sucedidos. Mas alguns que ali estavam, do povo judeu, não obedeceu a essa ordenança, a essa ordem de Deus. E resistiram e morreram. Mas os que não resistiram aos ataques de Nabucodonosor foram levados cativos e no tempo determinado, depois dos 70 anos do cativeiro, Deus restituiu tudo que o povo perdeu. E os muros do tabernáculo, os muros foram reconstruídos e o templo do Senhor foi reerguido. Mas tudo no tempo dele. Nós, irmãos, diferentemente do templo construído por mãos, nós somos templos construídos, feitos pelas mãos de Deus. E o templo que nós somos hoje, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, muitos também estão destruídos e precisam ser reconstruídos. E isso é passar pela regeneração, de uma reconstrução, de se tornar tudo novo e deixar que as coisas velhas fiquem para trás. E isso, irmãos, é um trabalho árduo que exige de mim e de você uma entrega, uma rendição, confiança em Deus,
sermos perseverantes em Deus, na presença de Deus, e permitir que o Espírito Santo de Deus faça essa reconstrução, faça essa regeneração. É muito fácil, irmãos, nós olharmos para a vida de outros. É muito fácil, irmãos, ver que a vida de outras pessoas estão destruídas, que a vida de outras pessoas estão perdidas. É muito fácil do que olharmos para nós mesmos e reconhecer que nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. Não olhando para nós, não reconhecendo que primeiro nós precisamos reconhecer que nós precisamos passar por esse processo. Um processo, como eu já disse, doloroso, difícil, angustiante, que traz aflição. Mas que nós devemos nos apegarmos e confiar de que Deus vai fazer o que precisa ser feito para nos tornarmos novas criaturas, para nos transformarmos da forma como Ele quer nos transformar e nos levar a viver coisas que ainda não vivemos, a experimentar coisas que ainda não experimentamos. Mas para onde nós estamos olhando? Quando Neemias estava reconstruindo os muros do templo de Jerusalém, ele foi muito atacado. Em um certo momento, ele estava com a espada nas mãos e reconstruindo, com uma das mãos, reconstruindo os muros. Vigilante, porque ele estava sendo atacado. E da mesma forma nós devemos nos colocar, irmãos, nessa reconstrução, estarmos preparados com a espada da verdade na mão, como diz em Efésios, com o capacete da justiça e o escudo da fé, para que nós não venhamos nos desfalecer no meio do caminho, nesse processo que não é fácil. Porque nesse processo, irmãos, nós somos atacados de forma muito dura pelo inimigo de nossas almas, porque ele nunca estará contente quando nós nos mantemos na posição que Deus quer que nós fiquemos, na posição de confiança, na posição de fé, na posição de realmente convictos de que o que Deus tem para mim e para a tua vida é melhor do que nós vivemos como criaturas entregues ao pecado. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus quer que nós aceitemos a disciplina. Deus quer que nós aceitemos a correção. Deus quer que nós nos entreguemos à reconstrução do templo que foi destruído pelo pecado. É muito fácil, queridos, nós estamos numa posição de acomodação. E um grande erro, irmãos, que nós cometemos é estar na passividade, na apatia da alma, do espírito, esperando de braços cruzados que as coisas vão acontecer e eu não preciso fazer nada. E eu não preciso dar um passo, eu não preciso fazer força. Não, irmãos, é um engano. Se alguém diz isso para você, que você não precisa fazer nada, é um engano. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado pela vozinha que fica falando no seu ouvido de que você não precisa fazer nada, de que na posição que você está, já está bom, está tranquilo, não precisa de mais. Irmãos, não caia nessa cilada. Dê o passo de fé, queridos. Dê o passo de confiança em Deus.
de que o que Ele vai fazer na tua vida, queridos, vai trazer coisas novas e extraordinárias. Acredite de que o que Deus está fazendo na tua vida, independente de que talvez agora esteja doendo, talvez agora você está achando que está difícil, está complicado, você achar que não vai conseguir, que está pesado. Eu falei, não, irmãos. Independente disso, continue, não pare. Olhe para Cristo, olhe para Ele. Lembre-se de que Ele, no caminho do Gólgota, queridos, carregando uma cruz que eu e você deveríamos estar carregando, deveríamos carregar. Lembre-se que Ele, irmãos, em nenhum momento desistiu. E se Ele não desistiu, e por Ele não ter desistido, é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque Ele não desistiu de mim e de você. Não desista de você. Não desista de Cristo. Não desista. Permaneça. Fique firme. O momento ruim vai passar. O inverno vai passar. A escuridão vai passar. Tudo vai passar, queridos. Você só precisa permanecer firme. Deixe as coisas ruins e velhas para trás e continue olhando para Cristo. Permaneça, queridos. Não desista, porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu e nunca vai desistir. Como diz a leitura que nós fizemos aqui, e assim, se alguém está em Cristo, permaneça nele. É nova criatura. Se você reconhece, irmãos, se você é uma pessoa que reconhece que precisa ser uma nova criatura, que precisa ter novos pensamentos, que você precisa tomar novas atitudes, viver novas atitudes, permaneça em Cristo. As coisas antigas já passaram, irmãos, pare de olhar para trás. Para. Olhar para trás te paralisa. Olhar para trás atrasa as coisas de Deus para a sua vida. Pare de olhar para trás. E quando eu falo de olhar para trás, irmãos, não é somente das coisas que há tempos passou. Não, o que aconteceu ontem. Esqueça. Olhe para Cristo e permaneça com seus olhos em Cristo. E eis que tudo se fez novo. Tudo está sendo novo na sua vida. Tudo está sendo reconstruindo, tornando-se tudo novo. E é Deus quem começou essa obra. E Ele vai terminar. Seja regenerado. Seja transformado em um processo, querido, que vai te levar para o céu, que vai te levar a morar na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, junto com Cristo, para reinar junto com Cristo. Nós precisamos passar por esse processo. Por isso, fique firme, queridos. Permaneça na presença de Deus, que coisas grandes Ele irá fazer na tua vida. Eu estou falando isso, queridos, porque eu estou vivendo este processo. Eu estou passando por esse processo. Por isso que eu digo a você, você vai passar e vai viver coisas maravilhosas, assim como eu estou vivendo. Não está sendo fácil, irmãos. Já disse isso no vídeo anterior. Não está sendo fácil. E não é fácil. Pois o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Por isso, queridos, fica firme. Permaneça em Cristo, porque você é uma nova criatura. A partir do momento que você desceu as águas, irmãos, você desceu, um ciclo se encerrou. Você subiu, um novo ciclo se iniciou. Não como um passe de mágica, mas que num processo de transformação, de regeneração, Cristo em tua vida fará coisas grandes e maravilhosas. Confie nisso, que você será bem-sucedido. Feche os olhos, eu quero orar por você neste momento.
Pai, em nome de Jesus, esta pessoa que estará vendo este vídeo, Pai, que está passando pelo processo, que muitas das vezes encontra barreiras, ó Pai, que traz desânimo, que traz aflição. Em nome de Jesus, Pai, ajuda essa pessoa, sustenta ela, dê forças a ela, Pai. Repreenda toda a investida do inimigo, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que estão passando por esse processo. Ajuda elas, ó Pai, assim como o Senhor tem me ajudado. Fale com elas, oriente elas, ajuda elas a entenderem e a aprender a confiar cada vez mais, Senhor, na Tua obra, Senhor, naquilo que o Senhor já está fazendo na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e que toda palavra maldita, Senhor, dispensada sobre a vida delas, seja repreendida em nome de Jesus. Que toda obra contrária, Senhor, seja colocada por terra, Senhor, em nome de Jesus. E que o inimigo não tem mais poder sobre a vida delas, Senhor. Porque o novo, Senhor, chegou na vida delas. E que elas possam desfrutar de cada momento, Senhor, do processo, Papai querido, confiante de que tudo será feito novo e que elas vão viver o novo de uma forma maravilhosa na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com eles em todos os momentos, assim como o Senhor prometeu. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, se você gostou desse vídeo, se você assistiu esse vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal e seja, em nome de Jesus, abençoado. Amém? Que Deus abençoe o teu dia e o teu final de semana, em nome de Jesus.